dia, começando ao vivo aqui o nosso podcast diário às 7 horas da manhã no YouTube e no Instagram. E também em outras redes sociais, né? Vocês podem assistir essa live também no Spotify. Estamos lendo aqui Diálogos sobre a Afetividade do Dr. Ivan Capelato, editora Papiros, disponível na nossa livraria, tá bom? No nosso site www.ebpsicanalise.com. Bom dia, Lu. Quem quiser pode acessar o nosso site. O link está na nossa bio no Instagram. Então, esse site que eu falei, se você quiser, você pode acessar ele ali no Instagram. E aí você vai para o nosso site. Lá no nosso site você vai ver tudo o que a nossa escola oferece. Então, a gente tem atividades gerais, tem curso de extensão, tem a formação, tem clínica social, tá bem completinho. Bom dia, Zezé. Então, se vocês tiverem, Eliane, bom dia, quiserem, pode acessar o nosso site, tá bom? Vamos lá, então. A gente tem falado bastante de afetividade. E eu queria concluir o livro hoje para a gente começar na nossa próxima semana. Prepare as crianças para o mundo do Dr. Ivan Capelato, segunda-feira, para a gente não começar picado no meio da semana. Então, hoje eu queria encerrar falando sobre ódio. Peraí, mas a gente passou 41 lives falando sobre amor, afetividade, e agora nós vamos falar de ódio, Rafael? Exatamente. Não tem como falar de amor, não tem como falar de afetividade sem falarmos de ódio. Como assim? Mas eu tô me preparando para ser uma pessoa melhor e você tá me dizendo, Rafael, que eu vou sentir ódio? Exatamente, você vai sentir ódio, e muito ódio. Quanto mais você ama, mais ódio você é capaz de sentir. Olha que interessante, é uma relação diretamente proporcional, não é inversamente. Não é se você ama mais, você odeia menos. Se você odeia mais, você ama menos. Não, quanto mais você ama, mais você odeia. Tá junto. Vocês já pararam para pensar nisso? Qual que seria o oposto de amor? O oposto de amor não é raiva, não é ódio. O oposto de amor é outro sentimento. Então nós vamos acompanhar aqui com o Dr. Ivan Capelato de que sentimento nós estamos falando então. Vamos lá. Quando você diz que é no relacionamento familiar que encontramos nosso maior e mais profundo amor e nosso maior e mais profundo ódio, você está se referindo ao ódio mesmo? O que vocês acham? Ao ódio mesmo. A afetividade é uma linha que começa num sentimento bom e termina em um sentimento de ódio, num sentimento ruim. Temos de pensar que amor e ódio são sentimentos que pertencem à mesma classe. Sempre digo que só podemos odiar quem amamos muito. Peraí, mas você está falando assim, mas eu odeio um determinado grupo. Como é que isso funciona? Eu não estou falando de uma pessoa em especial. Como é que isso funciona fora do âmbito familiar? Quando eu tenho um grupo, eu tenho uma crença, eu tenho algo que identifica esse grupo. Então, pode ser uma ideia, pode ser uma característica física, pode ser uma característica comportamental, pode ser algo que une aquele grupo. Então, eu tenho amor por isso que une aquele grupo. E aí, quando algo ameaça alguma coisa que eu creio, né, que pode ser, como eu trouxe agora há pouco, alguma característica física, alguma característica comportamental, alguma ideia, quando algo ameaça isso, aí eu sinto muito ódio. E dentro de casa, como é que funciona? Quando algo ameaça o meu objeto de amor, o meu papai, a minha mamãe, o meu irmãozinho, o que acontece? Eu sinto muito ódio. É esse ódio aí de que nós estamos falando. Esse ódio que a gente faz de tudo para não sentir ele. Mas quanto mais a gente ama, mais ódio a gente é capaz de sentir. Mas a relação de ódio é uma relação que envolve o medo, a perda de alguém que amamos. Às vezes ficamos decepcionados ou sentimos muita raiva de anônimos que fazem barulho nas ruas ou que nos desapontam por algum motivo. Quando, por exemplo, a mãe vai com o filho passear no shopping e o filho se perde. Ela entra em pânico porque vai ser envolvida pelo medo terrível
de perder o filho. Daí a pouco ela acha o filho. O previsível, então, é que ela ficasse muito feliz. E vem cá, meu filho, que saudade, que medo que eu fiquei de perder você. E o que acontece? A mãe vira uma leoa. Na hora que ela vê aquela criança, a vontade que ela tem ir para cima daquela criança e esgoelar aquela criança. Por que isso? Ela fica feliz e se enche de raiva e de ódio, porque o filho despertou nela o medo da perda. Todas as vezes que as pessoas que amamos de alguma forma quebram a expectativa de amor que temos sobre elas, nos enchemos de ódio. Por isso precisamos sempre estar atentos. O contrário de amor não é ódio. Ódio é presença de amor. O contrário de amor é uma coisa terrível. E aí é aquilo que eu sempre trago aqui nos nossos podcasts, há 41 podcasts. O que tem nos preocupado clinicamente, aquela presença daquela apatia, daquela indiferença nos jovens de hoje. Jovens que não estão tendo a capacidade de amar, porque eles não têm a capacidade de suportar esse ódio, porque eles não aprenderam a amar. Então se tornam jovens apáticos, indiferentes, tudo tá bom ou tudo tá ruim. É aquele sentimento de que você pergunta: quer comer? Você quer comer um brigadeiro? Pode, tá bom. Quer ir no parque? Essa apatia é fruto dessa falta de amor, dessa capacidade de amar. Essa criança não aprendeu a desenvolver esse sentimento. Ninguém nasce amando. Amar é muito difícil. As pessoas precisam aprender a amar. Consequentemente, aprender a lidar com o ódio. Percebe, então, que para sair desse lugar de apatia, de indiferença, há necessidade de desenvolver essa capacidade? Então, como eu estava trazendo até agora, o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor e de ódio, que estão na mesma classe, são diretamente proporcionais, é a indiferença. É essa apatia que tem se apresentado muito atualmente na nossa clínica, no nosso dia a dia, dentro das casas, dentro dos nossos lares. Crianças que não estão aprendendo a amar. Indiferença significa ausência de afeto, ou seja, é um lar onde não há essa afetividade, onde não há a resolução desses conflitos que surgem no dia a dia de maneira natural, de maneira saudável. O ódio significa que a afetividade está em ordem, só precisamos parar, talvez, e conversar um pouco mais e repensar o que estamos sentindo. O ódio é um sinal fundamental do medo, da perda do outro, do medo da perda da pessoa que amamos. Só para lembrar, o ciúmes também é um ódio. Então, quando aquela criança sente ciúmes do aquele irmãozinho, ela está sentindo ódio dele, porque ela tem medo de perder a mãe ou o pai. Para quem? Para aquele irmãozinho. Então ela odeia aquele irmãozinho, ela odeia o pai e a mãe, ela odeia todo mundo porque ela sente ameaçada que aquele objeto de amor que ela sente que pertence a ela vai ser retirado dela. Percebem como é, então, muito interessante essa relação do ódio trabalhado dentro desse contexto de afetividade com a presença do amor na relação entre os seus entes? Olha que interessante. Então, o ódio faria com que as pessoas chegassem, às vezes, às últimas consequências, como pais que acabam matando filhos e filhos que assassinam pais. Você acha que o amor seria capaz disso? Que a presença, tanto amor, seria capaz de nascer um ódio ao ponto de matar o outro? Ou seja, o que a gente está dizendo? Uma pessoa que não sabe lidar com o ódio, não sabe lidar com o amor. Se você não sabe lidar com ódio, você não sabe lidar com amor. Exatamente. Olha, o exatamente agora foi do Capelato, não foi meu. É ódio. Existe uma frase de que não me lembro agora o autor, mas diz que, entre aspas, amor mata. Às vezes, pessoas que já têm problemas complicados com seu psiquismo podem matar o objeto de amor com medo de perdê-lo. Quando a gente traz aqui objeto de amor, a gente não está falando
necessariamente de um objeto, caneta. Objeto, dentro desse contexto que a gente está trazendo, é tudo aquilo que não sou eu. Então, a minha mãe é um objeto, o meu cônjuge, a minha esposa, o meu filho, o meu emprego, a minha casa, o meu carro, a minha bicicleta, tudo são objetos. Então, às vezes, a pessoa que, como o Capelato trouxe, pode ter o seu psiquismo, pode estar com algum problema complicado no seu psiquismo, ela pode querer destruir o seu objeto de amor. O que seria destruir o seu objeto de amor? Aqui, dentro dessa premissa que a gente está trabalhando. Matar esse pai, matar essa mãe, matar essa criança. Por quê? Com medo de perdê-lo. Já que tenho tanto medo de perdê-lo e já que vou ter que perder, então que seja por mim. Ouvimos histórias de casais, de filhos e pais em que o medo da perda chegou a tal ponto que o ódio se tornou algo que, em psicanálise, chamamos de acting out. Ou seja, é passar aquilo que está na sua fantasia para ação. Você age para fora. Tudo aquilo que você estava pensando, vocês já sentiram muita raiva de alguém? Muito ódio de alguém? E aí você começa a destruir aquela pessoa na sua fantasia? E aí você fica imaginando cenas com aquela pessoa aonde você consegue extravasar o seu ódio em si? Isso a gente chama de neurótico. Ele consegue dar conta desse sentimento dentro do psiquismo dele. O psicótico não. Ele atua. Ou seja, ele faz com que esse sentimento, esses comportamentos, essas ações, tudo isso que ele está sentindo internamente, ele põe para fora. Ou seja, se ele está matando o fulano aqui dentro da cabecinha dele, ele vai matar o fulano aqui fora também. É o acting out, colocar para fora essa ação. Então, a pessoa vai agir para destruir aquilo que ama, para não perder para outra pessoa ou para outra coisa. Lembra daquela mãe que eu trouxe exemplo agora há pouco, do Capelato, que perdeu a criança no shopping? Ela tem muito medo, né, de perder essa criança. Aí, às vezes, ela encontra essa criança, ela chega em casa, ela bate tanto nessa criança, mas bate tanto nessa criança, porque se ela tiver que perder essa criança, vai ser pelas mãos dela. Não vai ser por acaso, não vai ser porque ela se perdeu no shopping. Isso é o acting out. A pessoa, por medo de perder aquele objeto que ela ama, ela destrói aquele objeto que ela ama. A pessoa, às vezes, gosta tanto do emprego que ela tem tanto medo de perder esse emprego, que o que ela faz? Ela começa a se boicotar dentro do emprego. Para quê? Para que ela seja despedida. Ou, às vezes, essa pessoa quer tanto trabalhar que ela faz o quê? Ela pede demissão. Antes dela ser mandada embora, ela prefere se demitir, de tanto medo que ela tem de perder aquele emprego. Olha, o amor é como qualquer outro sentimento, uma coisa com a qual temos de nos preocupar muito. A nossa cultura, a cultura ocidental, romantizou muito o amor. Romance não é amor. Sedução não é amor. Amor é essa coisa que envolve uma pessoa com outra, como uma doença. Como são todos os nossos sentimentos, temos de tomar muito cuidado com o amor. Uma crença religiosa diz que, entre aspas, o amor liberta. Não, o amor aprisiona. O amor divino, o amor espiritual, que seria a forma mais elevada de amor, este te liberta. Mas estamos só no início dos anos 2000. Talvez no ano 10.000 consigamos chegar a essa forma de amor libertadora. Mas hoje o amor é basicamente um aprisionamento do outro, uma voracidade sobre o outro. E sempre envolve o medo da perda. O que vocês acharam? Já tinham parado para pensar o ódio sobre essa perspectiva, sobre esse outro prisma? Freud já nos dizia: eu amo aquilo que eu tenho. Eu desejo algo, eu tenho meu desejo realizado, então eu amo. Quando eu não tenho o meu desejo realizado, eu odeio. Essa também é uma outra forma de perceber o ódio. Ou seja, ainda como nós estamos trazendo, existe uma relação com o outro na mesma proporção. Eu amo quando eu tenho o meu desejo atendido, eu odeio quando eu não tenho o meu desejo atendido. E quando não há desejo, não há amor e nem ódio, há indiferença. Então, novamente pensando aquela questão da apatia dos jovens hoje, a gente pode concluir que
a falta de desejo dos jovens tem caminhado para essa cena que a gente vislumbra cotidianamente, dessa apatia, que infelizmente tem nos inundado, né? Uma pessoa que não é capaz de desejar. Uma pessoa que não é capaz de desejar, olha que triste, é uma pessoa que também não é capaz de sonhar. Ou seja, é uma pessoa que também não é capaz de pensar, de ter um mundo interno rico, de pegar todas essas informações que a gente tem disponível, transformar em conhecimento, vivenciar e se tornar uma pessoa sábia. É uma pessoa que vai estar, infelizmente, sempre numa certa superfície. Aquela pessoa que vive anestesiada para a vida. Ou seja, que está em vida, está vivo, mas não está dando conta-se da vida, aproveitando-a. O que eu quero dizer com aproveitar a vida? É transformar a sua vida em algo que tenha sentido, tá? Aproveitar a vida não é sair todo final de semana, encher a cara toda sexta-feira, ou ir passear na Europa, ou passar num concurso público. Isso não é aproveitar. Isso está aqui em cima também, ó. É muito superficial. É o que você faz para além disso. É para que você faz isso? É só pelo gozo imediato, hedônico? Já pararam para pensar a respeito disso? Que foi o que a gente trouxe também para pensar ao longo desses podcasts durante a leitura? É felicidade ou é prazer? A gente trouxe bastante isso para pensar. Eu queria agradecer aqui a presença de vocês que nos acompanharam nesses 42 podcasts para lermos Diálogos sobre a Afetividade, do Dr. Ivan Capelato. Segunda-feira, nós começaremos, então, uma nova leitura. Prepare as crianças para o Budo, dando continuidade ao assunto que nós já estamos trabalhando. Eu estou bastante ansioso para ler com vocês não têm ideia. Estou bastante feliz também. E aí, para concluir, para fazer esse fechamento, eu achei interessante a gente poder pensarmos juntos, então, a questão do ódio, porque a gente passou aqui mais de 40 lives falando sobre amor, falando sobre afetividade, e como vocês viram hoje, quando a gente fala de amor, a gente também fala de ódio. E aí o que a gente faz com esse ódio? Na segunda-feira, 7 horas da manhã, para a gente começar a leitura, então, de Prepare as Crianças para o Mundo. Eu acho que essa leitura vai estar bastante papo, vai trazer muita coisa boa. E aí vai ter que puxar uma canequinha de café, uma xicrinha de chá e sentar para aproveitar, para degustar. Um excelente dia para nós. Um beijo grande para vocês. Fiquem bem. Até semana que vem.